Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e levantar mais uma vez nesse dia. E que a cura do Senhor brote apressadamente em sua vida. Deus te abençoe muito. Deus abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Que o Senhor abençoe sua entrada e sua saída. Que você possa se levantar de onde você caiu. Hoje é o dia perfeito para a restauração, para sonhar, projetar, conquistar, porque Ele está conosco. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não está sozinho. Você que está com problemas emocionais, você que está com depressão e outros problemas na vida, não se sinta só. Você tem um Deus que está aí, próximo de você. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, do livro de Esther, capítulo de número 3, versículo 12, 13, e capítulo 4, versículo 13 e 17, que nos diz assim: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal, como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Essa é uma das exterminações proposta na Bíblia
num reino que estava vivendo a sua grandeza, a sua excelência. O texto fala de um milagre na história de uma jovem simples que tinha uma conduta corajosa, equilibrada, altruísta, que salvou o seu povo da exterminação. Através da sua coragem, Deus trouxe providência, e através da fidelidade do seu povo, do clamor e do jejum que eles fizeram. O local é a Pérsia, o reino persa. Foi em 597 a 465 a.C., por volta desta época, Judá foi invadida por Nabucodonosor, rei de Babilônia. E 11 anos depois, por ordem daquele poderoso monarca, os babilônicos destruíram Jerusalém, levaram os judeus para o cativeiro. Porém, diante de tanta grandeza, o tempo, que determina muitas coisas, alguns anos depois dos judeus cumprirem praticamente todo o seu período de exílio, o Império Babilônico não resistiu às pressões militares do colossal exército medo-persa, e em 539 a.C., os judeus agora tornam-se submissos ao reino dos persas. Os persas substituiu Nabucodonosor. Em 485 a.C., Dário, chamado de Dário Staps, rei da Pérsia, que reinava na época da conclusão do templo em Jerusalém, morreu e foi sucedido pelo seu filho Assuero, ou Xerxes I. E a miraculosa história e milagre da rainha Esther inicia justamente no 3º ano do reinado desse monarca. Depois da morte de Dário, o seu filho, agora com um império grande, 127 províncias, Assuero foi o homem mais poderoso do seu tempo, governando um vasto império, desde a Índia até a Etiópia, e compreendendo estas 127 províncias. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 1, relata isso. Dizem que ele era um rei egocêntrico e costumava alardear o esplendor da sua grandeza, as suas ordens. Ele jamais aceitaria questionamentos.
E um dia ele mandou chamar a sua rainha, por nome Vasti, sua esposa, e ele estava embriagado e ela não veio. E ele a despediu, porque foi uma vergonha para os seus amigos, as autoridades das províncias, as pessoas que estavam ali. Depois daquele momento de insensatez, ele entendeu que não deveria ter agido daquela forma, mas era humano, além de egocêntrico. Todas as decisões que nós tomamos no calor das emoções, elas tendem a trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. Alguém até já disse que tomar decisões em um momento de alegria demais não é bom, e nem em tristeza profunda também não é bom. É bom achar um equilíbrio emocional para tomarem estas decisões, porque senão elas podem ser desastrosas. Naquele império tinha um homem que estava em evidência, e o seu nome era Amã, e alguns o chamam de Ramã. E Assuero havia engrandecido Ramã, dado a ele a autoridade de segundo regente, como se ele fosse um vice-rei no reino. Era um homem ganancioso, ardiloso, traiçoeiro, um mau exemplo, odiava Mardoqueu, desejava a morte, não queria apenas matar, mas ele queria exterminar o povo judeu. E foi ele que no início do texto bíblico diz que chamaram os escrivães do rei no primeiro mês e enviaram cartas para as províncias, cada província, 127 províncias, para que destruísse, matasse e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Versículo 13. Era um plano perfeito para vingar os judeus. O coração de Ramã não tinha lugar para perdão e nem para Deus. Era um solo fértil para o surgimento do ódio. E ele escreve estas cartas e fica decretado de que os judeus deveriam ser mortos. Aí entra um personagem bíblico que fez toda a diferença, que é um homem chamado Mardoqueu, que era um homem humilde, era um homem temente a Deus, e ele era primo da rainha Esther, e fiel servidor do palácio. Mardoqueu era um exemplo de vida, de humildade, de confiança, de obediência a Deus. Capítulo 5 de Esther, a Bíblia cita isso. Quando Mardoqueu assume o poder dado por Xerxes, ele agora começa a sofrer as consequências das perseguições de Ramã. Nenhum homem em bom juízo enfrenta uma autoridade constituída, porque naquela época mataria. Mas Mardoqueu deixou tudo nas mãos do Senhor.
tudo nas mãos de Deus, porque ele sabia que era Deus quem poderia honrá-lo, engrandecê-lo e livrar o povo. Ele enaltecia a Deus e bendizia a Deus. E eles agora tinham um problema muito grande para serem resolvidos. O convite é feito, é dada a Esther a informação de que o povo seria morto. E quando ela toma conhecimento, ele diz a ela: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas de que todos os outros judeus, todos seremos destruídos. E diante daquilo, Esther entra em jejum e convida o povo para entrar em jejum e oração, que falta muito hoje, né? As pessoas estão querendo resolver o problema do seu jeito, da sua maneira, às vezes na briga, né? Na confusão. Isso não traz solução, porque o que foi dito a ela, que se de todos se calasse, naquele tempo, socorro e livramento de outra parte viria para os judeus. Mas a casa do pai dela pereceria, e quem sabe para aquele tempo Deus havia levantado. E convidou todos para que jejuassem. Jejuar por ela, não comer, não beber, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E que ela iria lá para implorar ou dizer ao rei desta situação. E ela foi sábia. Ela pediu, ela orou, e sem ser convidada, Vasti foi tirada, porque não foi a convite do rei. No convite do rei. Esther agora iria lá sem ser convidada. Se o rei estendesse o cetro, ela teria vida, normalmente. Mas se o rei não estendesse o cetro, eles poderiam matá-la lá, porque ela não tinha sido convidada para aquela reunião. Mas quando a pessoa ora e confia em Deus, e busca de Deus a orientação em jejum, na palavra e em oração, Deus sempre age. Não sei a dimensão do seu problema, a profundidade dele. Eu não sei a que ponto está a sua situação de desespero. Mas posso te afirmar com certeza de que há solução em Deus, de que há uma resposta em Deus. E diante de todos os obstáculos que havia, e de toda problemática em que estava, e ameaças, marcada data para morrer. Tem gente que marca, tem gente que diz: olha, você não vai durar muito, você vai morrer cedo, vai morrer logo. Há um Deus no céu que é o Deus do livramento, que é o Deus da intervenção, que é o Deus que intervém em causas consideradas impossíveis. E eles agiram diante de Deus com obediência, com humildade, com disposição e com sensatez, esperando no Senhor, e o Senhor Deus agiu. Quer ter vitória? Ore. Quer ter vitória? Confie em Deus. Quer superar suas dificuldades? Esteja orando. A oração muda a história de um povo, pode alterar o destino de uma pessoa. A oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. É através dela ele faz conhecido e nos revela os seus propósitos eternos. E quando Esther orou, quando Mardoqueu orou, Deus interviu na situação, e ao invés deles morrerem naquele dia, a providência de Deus veio sobre o seu povo para salvá-los das tramas malignas de seus inimigos. Deus muitas vezes
permite nós passarmos por situações para nós voltarmos para a oração, para nós voltarmos para o jejum, para nos chamarmos à responsabilidade de que temos que cumprir uma missão que foi delegada por Deus, que temos que saber para que nós estamos aqui, a divulgar um reino de Deus, a lutar contra as hostes infernais que odeiam a igreja, que odeiam o povo de Deus, de leis injustas, indevidas, de homens maus, prepotentes, arrogantes, que ignoram a lei de Deus. Nós não temos uma raiz té no trono, mas nós temos um Deus, um Jesus que morreu e assentou à direita de Deus, está ao nosso dispor. Ele zela pela igreja, zela pelo seu povo, ele tem ciúme de nós. O seu problema não é mais só seu, a sua doença não é só sua, a sua dificuldade não é só sua, o problema da sua casa não é só seu. Há um Deus que zela para resolver todas as coisas. E eles tiveram vitória. Depois de rever, o rei determinou que Ramã fosse enforcado. E Ramã teve que honrar Mardoqueu antes de morrer. Saiu por lá divulgando na cidade: este é o homem a quem o rei quer honrar. E depois a forca que ele fez para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado nela. O rei recebeu a rainha Esther por causa da oração, por causa do jejum. Ele recebeu. Esta era que nós estamos vivendo, de tanta dificuldade, de tanto medo, de tanto traumas. Olha, se o povo de Deus, se aqueles que se dizem cristãos começar a orar, jejuar, buscar a Deus, não tem pandemia, não tem doença, não existem males algum que vá superar isso, porque Deus age. Ele age. Talvez você esteja numa situação desesperadora. O povo judeu estava para desesperar-se. A sentença de morte já havia saído, já havia determinado, eles deveriam morrer, já tinha marcado o dia, a data, o mês, mas Deus interviu na situação. Talvez você esteja à beira do desespero, ou já está no desespero, não sabe mais o que fazer ou para onde olhar. Olhe para Jesus e clame a Jesus e busque a Jesus. Nele há solução, nele há resposta, nele há consolo, nele há livramento, nele há poder, nele há alegria, nele há cura, milagre e libertação. Nele, em Jesus Cristo, há. Só clame a Ele. Quando Ezequias estava para morrer, determinado a morrer, ele só virou de lado e orou a Deus, e Deus o curou. Que Deus te dê livramento nesse dia. Receba o livramento de Deus pelo poder do nome de Jesus. Você não, o rei não tem que estender mais um cetro para você ir, como fizeram com a rainha Esther. O cetro de Deus já está estendido. Jesus já morreu por você. O véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso àquele que é todo-poderoso, que é Senhor dos exércitos, e Ele peleja a nossa causa. Oh, meu Deus, dá vitória ao teu povo. Dá vitória aos teus filhos, a esses que estão à beira do desespero, agitados, complicados, sem saber o que fazer, como agir. Em nome de Jesus, ó Deus, põe tua mão de poder, interfere, traz cura, traz milagre,
Traz libertação das forças opressoras do mal, Senhor, das tramas do maligno, do diabo, Senhor. E abençoa o seu povo, guardando-os e livrando-os de todo mal. Abençoa esta família, abençoa esta nação, abençoa as nações do mundo. Ó Deus, guarda e protege cada um, Senhor. No nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que o livramento do Senhor alcance estas famílias. Em nome de Jesus oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vá para a oração, vá para o jejum, vá para a leitura. A vitória de Deus virá. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.